Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. E estou aqui para analisar essa vitória do Atlético, essa vitória maiúscula do time rubro-negro sobre o Internacional, 2-1 de virada no Beira-Rio, em confronto direto por uma vaga na Libertadores. O Atlético venceu este duelo e segue bem vivo na disputa. O Internacional ficou pelo caminho, né? Dificilmente vai chegar à principal competição do continente sul-americano neste ano. Antes de entrar no jogo, como é que ficou a situação. Eu até havia citado no pré-jogo o que é que o Atlético precisava fazer. O Atlético precisava vencer os dois jogos e torcer por um tropeço do América Mineiro diante do São Paulo ou do Fluminense contra a Chapecoense. Diminuiu agora que o Atlético precisa ganhar do Flamengo e aí contar com um destes resultados. Ou o América Mineiro não ganhar do São Paulo em Belo Horizonte, ou o Fluminense não ganhar da Chapecoense no Maracanã. Com qualquer uma dessas duas combinações, o time goiano vai para a Taça Libertadores da América pela primeira vez, o que seria um feito gigante na história do Atlético, né? Seria um grande marco na história do Atlético. E eu posso falar, porque eu venho pregando há muito tempo, que os times goianos precisam acreditar, né? Precisam ter coragem para brigar por essas coisas boas que o Campeonato Brasileiro proporciona. O Atlético já tinha assegurado a sua permanência e citava que no pré-jogo o Atlético precisava encarar o jogo contra o Internacional como uma decisão. O Internacional estava encarando assim e o Atlético encarou, superou os seus desfalques, superou um grande adversário. Nesse elenco do Internacional tem muita qualidade, é um time que tem mais qualidade do que pontos. O Internacional não aconteceu como equipe dentro do campeonato, por isso está aí na nesta colocação. Mas o Internacional tem um time com vários jogadores de boa capacidade técnica. Então o Atlético conseguiu uma grande vitória diante de um adversário que é muito bom, né? Isso valoriza ainda mais a conquista rubro-negra. Para mim, o técnico Marcelo Cabo fez o melhor jogo dele no comando do Atlético. O Atlético jogou e não deixou o Internacional jogar. O Internacional até finalizou contra o gol do Atlético 19 vezes, mas apenas 6 na direção do gol, né? Então eram finalizações mais atabalhoadas, finalizações que não tinham a qualidade necessária para se chegar ao gol. Normalmente é um recurso de um time que não está conseguindo espaço no outro adversário. Então começa a finalizar de qualquer jeito, porque as oportunidades não vão aparecendo tão claramente. E o Atlético conseguiu criar várias oportunidades. Se a gente pega o jogo, ele começa um jogo bem movimentado. O primeiro tempo foi muito aberto, né? O Internacional cria oportunidades, o Yuri Alberto ele perdeu um gol e fez outro, né? Ele perdeu um gol, claro, mas o Atlético chegou duas vezes com o Brian Montenegro, uma que ele colocou uma bola na trave, a outra que ele foi travado no momento da finalização. O Atlético chegou uma vez com o Rickson também, que o goleiro Marcelo Lomba fez uma grande defesa, até que depois do gol, né, do gol sofrido, o Atlético conseguiu em 2 minutos virar o jogo. Primeiro na finalização muito bonita do Baralhas de fora da área e depois em uma enfiada de bola do Marlon Freitas, né, para o Arnaldo, sensacional. E aí o Arnaldo deu um passe também açucarado para o Janderson. Janderson que voltou, né, a ser muito decisivo nesta reta final. E eu citava no pré-jogo, você pode voltar e acompanhar aí se você quiser, dois jogadores que seriam fundamentais para o Atlético conseguir uma vitória no Beira-Rio. No setor ofensivo, eu digo, o Marlon Freitas e o Janderson. E justamente os dois participaram, né, ao lado do Arnaldo deste gol da virada. O Atlético, taticamente, né, ele começa, ele fez todo o primeiro tempo e parte do segundo tempo jogando num 4-5-1, marcando num 4-5-1. Ele tinha uma linha ali com os quatro defensores. À frente dessa linha, ele tinha uma linha que tinha o Janderson pela direita, o Rickson pela esquerda e os três volantes marcando pelo centro: o Baralhas, o William Maranhão
e o Marlon Freitas. Normalmente o Baralhas ficava no meio, né, o William Maranhão de um lado, o Marlon Freitas de outro. Quando o Internacional vinha com a bola, às vezes o Marlon saía para dar o combate, outros momentos o Maranhão saía para dar o combate, mas dava o combate e retornava para essa linha de 5. E essa linha o Atlético conseguiu travar o Internacional durante grande parte do jogo. Na reta final do jogo, quando o Internacional aumentou a pressão e ficou abusando, vamos dizer assim, das bolas alçadas na área, o Marcelo Cabo mudou o seu comportamento. Ele já tinha colocado o Cariús no jogo, né, para dobrar os laterais pelo lado esquerdo. O Cariús havia entrado no lugar do Rickson. E ele também trocou o Ronald pelo Janderson no primeiro tempo, né? Já tinha mudado o Dudu pelo Arnaldo, ainda não foi por uma opção tática, né? Foi por uma lesão. Então, na, na reta final do jogo, ele coloca o Wanderson no lugar do Arthur Henrique, recua, e aí o Atlético passa, ao invés de atuar num 4-5-1 como ele vinha atuando, o Atlético passa a atuar num 5-4-1. Por que o Marcelo fez aquela modificação? Para ele ganhar força dentro da área. Porque o Internacional deixou de tentar criar no meio campo, como criava no primeiro tempo. Então ele diminui uma linha da segunda linha, né? Diminuiu um homem na segunda linha, aumentou um homem na primeira linha, porque o Internacional já não tentava mais criar pelo chão. O Internacional buscava qualquer espaço para jogar a bola na área. Chegava na intermediária e jogava a bola na área. Então ele formou uma trinca de zagueiros e aí tinha muitas possibilidades, né, de ganhar os duelos aéreos. E ganhou, né, como o Atlético ganhou a maioria destes duelos aéreos. E a Atlético ainda teve uma grande oportunidade ali com o William Maranhão, né, que faria um golaço, mas a bola acabou saindo por cima. Então achei uma partida do Atlético taticamente muito boa, a melhor, como eu disse, que eu vi do Marcelo Cabo à frente da equipe rubro-negra. Vamos lá, Fernando Miguel, boa partida, Dudu razoável, Arnaldo entrou bem, foi decisivo, a dupla de zaga, Oliveira e Éder, muito bem, uma partida muito boa dos dois. O Arthur falhou no gol do Internacional, né? Deixou que o Yuri ganhasse a sua frente, não acompanhou a jogada, falhou naquele gol. Marlon Freitas, outra partida muito boa, muito bem no jogo, Maranhão bem no jogo, Baralhas bem no jogo. Esse trio ele foi responsável por conseguir travar o Internacional no meio campo. O Rickson razoável, Janderson decisivo, né, e é isso que se espera de um atacante. E para mim o Brian Montenegro fez a melhor partida dele com a camisa do Atlético. Especialmente no primeiro tempo, ele deu muito trabalho para a defesa do Internacional. Uma bola na trave, naquele lance que ele foi travado, para mim ele demorou muito, ele poderia ter tentado finalizar um pouquinho antes, talvez antecipar um pouco a jogada, né, ele para ter mais sucesso, mas mesmo assim como centroavante, nesse jogo eu achei que o Montenegro foi bem, então uma partida muito boa do Atlético, uma vitória merecida do Atlético diante da equipe do Internacional. Bom, para essa sequência agora, né? O que se pode esperar? Bem, o Atlético deve enfrentar um Flamengo bem próximo do titular, como foi o Santos ontem. O Flamengo ontem não tinha um Bruno Henrique, né? Mas o Pedro jogando, o Gabriel jogando, Everton Ribeiro jogando, o, a dupla de zaga, enfim, um Flamengo com alguns reservas, vamos dizer assim, mas um time bem próximo daquele que fez a final da Libertadores. E imagino que aqui em Goiânia o Flamengo tem algumas suspensões, alguns jogadores foram suspensos nesse jogo de ontem, mas ainda assim eu acredito no Flamengo trazendo um time forte para jogar aqui em Goiânia. Só que agora o Atlético precisa encarar, né? O Atlético precisa buscar este sonho. Se aproximou muito. Antes dessa rodada, eram 4 passos para o Atlético chegar na Libertadores. Atlético ganhar do Inter, Ceará e América empatarem. Né? Aconteceu essas duas coisas. Então, dos 4 atos, 2 já aconteceram. Então, o Atlético já cumpriu metade do caminho. Resta agora a outra metade do caminho. Qual é?
o Atlético ganhar do Flamengo. E a outra, o América não ganhar do São Paulo. Existe também a possibilidade do Fluminense não ganhar da Chapecoense, mas eu acho que nesse caso aí é contar demais com a sorte, né? As fichas do Atlético, de fato, estão neste jogo de Belo Horizonte. Então é o Atlético se concentrar, buscar outra vez fazer uma partida. O Atlético precisará, ao meu ver, para ganhar do Flamengo, de uma partida do nível dessa que ele fez contra o Internacional. É difícil você, no Campeonato Brasileiro, pesado como é, enfrentando grandes adversários, fazer duas partidas neste nível. A questão é que não tem outra opção. O Atlético precisa fazer um jogo no nível tático e técnico deste que fez contra o Internacional para ter possibilidade de ganhar o Flamengo, que visivelmente e sabidamente é um time bem superior ao Atlético e bem superior à maioria das equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético precisa investir no seu sonho. Já chegou aqui, lute até o fim, lute até as últimas gotas de suor para conseguir este feito, que seria maravilhoso para a história do clube rubro-negro e mais um grande feito para o futebol goiano. O futebol goiano está precisando de grandes feitos. O futebol goiano está precisando querer mais, sonhar com mais, ao invés de ficar aí apenas colhendo as migalhas, vamos dizer assim, da elite do futebol brasileiro. Uma Copa Sul-Americana, não cair do rebaixamento. Isso é bom para manter o clube lá em cima? Claro, né? Não ser rebaixado sempre vai ser melhor que ser rebaixado, mas a gente precisa ousar um pouco mais, buscar um pouco mais. E o Atlético tem essa possibilidade. Eu penso o seguinte, aqui uma opinião. Penso que se o Atlético ganhar do Flamengo, ele estará na Libertadores. Eu não acredito que o América vá vencer a equipe do São Paulo. Então, para mim, o Atlético tem praticamente um confronto direto. Ele praticamente depende de si. Eu não acredito que o Atlético, vencendo o jogo, ele fique fora da Libertadores. Agora, vencer o Flamengo, sem dúvida, é um desafio muito grande. Beleza, gente? Fica à vontade para fazer aí a sua participação, para enviar seu comentário, concordar, discordar. Vamos debatendo aqui os temas do futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.